Boa noite a todos. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade que me foi dada nessa noite, de ser um pregoeiro aí do Evangelho. Creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Também quero agradecer a Deus pelos 12 anos de casados, aí com a minha esposa Eliane. Ela fica nervosa, mas você sabe, Eliane, que eu te amo muito. Você é uma bênção na minha vida. Eu me lembro do dia que nós viemos aqui, fomos acolhidos, né, pela igreja, pelo pastor, pela Cidinha, por todos, né? E faz parte do meu casamento, faz parte da minha família, essa igreja. Amém? Tá bom, meu amor? Eu te amo muito. Deus te abençoe. Irmãos, eu quero nessa noite falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Irmãos, Deus é um Deus fiel. Amém? Deus é fiel. Fala com a pessoa que está do seu lado. Deus é fiel. Irmãos, e eu quero que você abra comigo em Daniel capítulo 3, versículo de número 25. Antes, respondeu e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo e ajuntaram-se aos sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando esses homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo se tinha passado sobre eles. Então Nabucodonosor disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorasse algum outro Deus, senão seu Deus. Por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como ele. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Já valeu um glória pela leitura, né, irmãos? Texto maravilhoso, a gente nem precisa nem pregar. Senhor, quero te louvar, meu Pai, te agradecer, Deus, porque sabemos, ó Deus, que pregar o Evangelho não é somente, ó Pai, estudos e capacitação. É a sua presença, Pai, que nos sustenta. É o agir do teu Espírito, Pai, que convence pessoas do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Eu entrego a minha vida nas suas mãos. Te peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados, ó Deus. E que o Senhor use a minha vida com graça, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, a parte C do versículo, diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, dentro do galardão de Deus, do aspecto do galardão de Deus, a fidelidade de Deus. Deus, ele se revela a nós como um Deus fiel dentro da história bíblica da humanidade. Nós vemos que Deus, ele se revelou como um Deus fiel. Deus é fiel ao seu nome, Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel ao seu povo, Deus é fiel ao povo de Israel, Deus é fiel ao povo gentil,
Deus é fiel ao obreiro na casa de Deus. Deus é fiel ao grupo de louvor. Deus é fiel ao grupo de intercessão. Deus é fiel aos jovens que temem, que andam nos caminhos do Senhor. Deus é fiel ao pastor da igreja, à igreja do Senhor. Deus é fiel. Irmãos, a fidelidade de Deus, ela nunca foi dúvida. Ela nunca esteve em dúvida para aquele que realmente conheceu o nome do Senhor. A Bíblia diz no Salmo capítulo 9, versículo de número 10, em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara aqueles que te buscam. Então Deus, ele se revela como um Deus fiel. Nós sabemos, irmãos, que Deus, ele se revelou fielmente lá em Gênesis, quando Deus, ele desiste, meio que desiste do ser humano, do gênero humano. A Bíblia diz que o desejo de Deus era acabar com o gênero humano. A Bíblia diz, e arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não se arrepende, mas ele se arrepende porque ele se entristece com aquilo que ele criou. E quando Deus criou o homem, disse Deus que foi bom o que Deus fez. Mas Deus está arrependido, entristecido por aquilo que o homem virou, por aquilo que o homem se transformou após a queda de Adão. Mas a Bíblia diz que a fidelidade de Deus, ela já aparece, que ele olha de novo. E quando ele olha de novo, ele vê um homem chamado Noé. A Bíblia diz que agradou Deus de Noé. E Deus salva, Deus é fiel àquilo que ele criou, aquilo que foi bom, e salva Noé e a sua família. Sabemos, irmãos, que Deus, ele se revelou como um Deus fiel também a Abraão, quando o homem já está na Mesopotâmia, e Deus chama um homem chamado Abrão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vem, sai que eu vou te mostrar a terra que eu hei de dar a você. Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A tua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas do céu. Conta para ver se pode. Sabemos, irmãos, que Deus, ele é fiel. E quando ele chama Abraão com essa promessa, ele chama Abraão também para um propósito, um objetivo. Qual é? Sara, a sua esposa, é estéril. Você conhece a história. E quando Sara, a esterilidade atinge Sara, parece que aquela promessa estava longe de se cumprir. Mas Deus é fiel. Ele é fiel a abrir o ventre, a madre de Sara, aos 100 anos e gerar o filho da promessa, Isaque. Sabemos, irmãos, também que Deus foi fiel quando ele quando ele levantou Jacó. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó e Esaú foram gerados através da oração de Isaque. A Bíblia diz que a mãe deles, Rebeca, era estéril, mas Isaque orava incessantemente pela sua esposa. E a Bíblia diz que Deus abre o ventre de Rebeca e ela vai e tem 2 filhos. Se você conhece a história, o menor serviria o maior, foi a promessa de Deus. A Bíblia diz então que Deus levanta Jacó, mostrando a sua fidelidade, cumprindo a sua palavra, porque era totalmente contrário daquilo que era princípio da família. Um primogênito é que herdavam a bênção do pai, mas Deus prometeu. Quando Deus promete, ele cumpre. Deus não precisa de um princípio somente do contexto humano para cumprir a sua vontade. Ele cumpriu. E quando a Bíblia diz, se você conhece a história de Jacó, que Jacó, ele herda aquela bênção, ele negocia aquele princípio ali com seu irmão, pela ajuda da sua mãe, ele vai lá e conquista, negocia. Esaú não conhecia talvez a bênção. Esaú conhecia a bênção que vinha de Isaque, mas não conhecia aquilo que vinha de Deus. Ele não sabia, mas Deus foi fiel. Deus foi fiel quando Jacó, agora ali no Val de Jaboque, ele não tem mais nada para barganhar. Ele está voltando.
de servir ao seu sogro, ele está voltando para encontrar com seu irmão. Diz a Bíblia que Jacó, ele vai atravessar tudo que ele tem. Ele atravessa os seus 11 filhos, ele atravessa as suas esposas, ele atravessa os seus bois, ele atravessa tudo que ele tem e fica só Jacó e Deus no Val de Jaboque. Sabe o que eu aprendi com isso? Diante de Deus, o que vale não é aquilo que temos, e sim aquilo que somos. Jacó agora não tem mais nada para barganhar. Jacó não tem mais nada para se promover. Ficou ele diante de Deus. E você conhece a história? A luta durou a noite inteira. E Jacó foi abençoado e teve o seu nome mudado para Israel. Irmãos, Israel não é somente Jacó. Agora Israel é um povo, Israel é uma nação, Israel é uma família, Israel é alguém que tem o apreço, o carinho, o amor, as promessas de Deus. E nós sabemos que Israel era um povo que eles passaram por 3 cativeiros. Eles passaram pelo cativeiro da Babilônia, eles passaram pelo cativeiro do Egito, pelo cativeiro da Babilônia e pelo cativeiro dos romanos. Nós sabemos, irmãos, que Israel, ele está agora no Egito, sendo esmagado. Faraó é levantado, percebe que o povo de Israel está crescendo, e ele tem uma ideia no seu coração. Que ideia é essa? Esse povo aí está crescendo muito. Esse povo aí é muito numeroso. Se o inimigo vier contra nós, e esse povo se juntar contra nós, nós estamos perdidos. Vamos maltratar esse povo, vamos castigar esse povo, vamos escravizar esse povo. Você conhece a história, mas a Bíblia diz que o povo clamou. O povo estava sendo humilhado, o povo estava sendo mastigado. Mas em Êxodo capítulo 2, do versículo 23 ao 25, diz a Bíblia que Deus ouviu o clamor do povo. E quando Deus ouve o clamor do povo, Deus se revela como um Deus fiel. E você conhece a história, ele levanta Moisés, ele levanta Arão, e ele levanta aqueles 2 homens para libertar o povo de Israel, para fazer com que o nome de Deus seja revelado, seja demonstrado dentro do Egito. Você conhece a história quando Deus, ele revela mandando as pragas, ele revela salvando, poupando o povo hebreu, revelando e dizendo: fala para o faraó que eu quero que o povo saia do Egito para mim adorar. E a Bíblia diz, irmãos, se você conhece a história, que agora Israel vai ser tirado com um braço forte do Egito. A Bíblia diz que para Deus tirar o povo do Egito, agora é de uma forma de fuga. Deus, ele está fazendo com que o povo corra e o exército de Faraó atrás. E a Bíblia diz que eles estão correndo, uma espécie de fuga, e acaba a terra seca para pisar. Há apenas um vasto mar na frente do povo, mas Deus é fiel. E a Bíblia diz que aonde não tem terra seca, Deus faz o mar se secar para o povo escapar no meio do mar. Porque Deus é fiel, Deus tem promessa. E quando Deus é fiel, Deus ele cumpre. Ele fez daquele mar se abrir. A Bíblia diz que um vento soprou a noite inteira e permaneceu aquele mar para todo o povo passar e se escapar no meio do deserto. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel cuidando do povo no deserto, quando ele envia maná, quando ele dá água, da rocha, faz água potável, água boa para beber. A Bíblia diz que o povo tinha o cuidado de Deus durante a noite. Era uma coluna de fogo durante a noite para aquecer o povo, uma nuvem durante o dia para cuidar do povo. Deus cuidava do seu povo. Deus é tão fiel, ele é tão fiel ao seu povo, que o povo murmura. O povo murmura a ponto de dizer: Moisés, estamos enjoados de maná. Nós queremos é carne. Povo ruim, povo reclamando, e Deus é fiel, fazendo com que uma chuva de cordonizas alimente o povo de carne.
A Bíblia diz que neste diálogo, Moisés faz uma pergunta para Deus. Deus, nem se o Senhor mandar matar 1000 bois, dava para alimentar esse povo. Mas aquela chuva de cordonizas cai ali no meio do arraial, no meio do deserto e alimenta o povo. Porque Deus é fiel. Deus, ele é fiel. Quando ele levantou, na época dos juízes, os seus juízes, Sansão, Débora, Jefité, vários homens de Deus. A época de juízes foi a época onde o povo mais negociou o princípio. A Bíblia diz que eles avançavam em Deus, mas de repente se esqueciam dos feitos de Deus e tornavam na idolatria, no pecado. E a Bíblia diz que Deus permitia que o inimigo visse e castigasse o povo. Deus levantava outro juiz. Deus levantou homens como Sansão. Deus levantou homens como Jefité. Deus levantou mulheres como Débora. Por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel quando ele levantou reis e reis. Reis que temiam o Senhor. Deus sendo fiel, levantando reis que temiam o Senhor. Para quê? Para abençoar o povo, para corrigir o povo, para que o povo se arrependesse, para que a palavra fosse pregada. Reis como Josafá, que abriu mão do poder bélico, foi lá, mandou chamar os escribas e colocou no meio das ruas para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus, para que o povo voltasse para Deus. Deus também foi fiel quando levantava reis que não temiam o Senhor, reis que não temiam o nome de Deus, reis que praticavam a idolatria, e o povo ia junto. E quando Deus levantava, era Deus sendo fiel, mostrando para o povo que só há um rei, só há um Deus, só há um caminho, só há um que é fiel. Irmãos, por que eu estou dando essa introdução? Porque esse é o contexto de Babilônia. Quando o povo está sendo exilado, eles vão ser mais uma vez escravizados. Mais uma vez o povo será entregue na mão do inimigo. E quando um rei que não temia o Senhor estava no trono, estava governando o povo de Israel, Jeoaquim, ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. E quando ele está cometendo o pecado de idolatria, quando ele está no governo do povo de Deus, o povo agora vai ser mais uma vez escravizado. Sabe o que é que eu aprendo? Quando tem homens que não temem ao Senhor na frente do povo de Deus, o povo sofre. E agora, o povo de Israel vai ser mais uma vez oprimido. Vão ser levados para a Babilônia, para serem esmagados, para serem castigados, para eles ser usados como mão de obra, para serem tomados por uma cultura que não fazia parte deles. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é fiel, irmãos. E a Bíblia diz que Deus vai levantar 4 jovens no livro de Daniel. Jovens que têm uma fé segura. Jovens que têm uma fé firmada em Deus. Jovens que não, agora o propósito de Deus não é mais arrancar o povo como ele fez no Egito. Qual é o propósito de Deus na Babilônia? É engrandecer o seu nome dentro da Babilônia. O propósito de Deus é fazer com que o nome do Senhor cresça e seja exaltado no meio de uma cultura ímpia, no meio da idolatria, no meio de um contexto todo fora do contexto de Deus. O propósito de Deus agora não é fazer com que eles saiam correndo, mas que eles adorem e exaltem o nome do Senhor. Sabemos, irmãos, que este contexto já vai aparecer Deus, ele levantando profetas no meio da Babilônia. Ezequiel, vários profetas foram levantados no período onde o povo estava na Babilônia. Ezequiel, se você ler Ezequiel capítulo de número 36, a Bíblia diz que Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu lhe engrandecerei o meu nome, eu exaltarei o meu nome, eu farei com que este povo
ande nos meus caminhos, arrancarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, farei que meu mandamento entre dentro da mente deles, este povo será o meu povo. E é na época da Babilônia. E Deus, ele dá aquela visão a Ezequiel do vale, que também é literária, é profética, mas também é literal, aonde Deus, ele ia tirar o povo do meio de um, como se fosse um cemitério espiritual, ia engrandecer o nome de Deus. Imagine, irmãos, você, a responsabilidade de ser um cristão, engrandecer o nome de Deus, carregar a presença de Deus, carregar o nome de Jesus, a imagem de Jesus. Esse é o Evangelho. O Evangelho é responsabilidade para nós. O Evangelho faz com que nós engrandecemos o nome do Senhor. A Bíblia diz que Paulo diz, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 20, porque fostes comprados por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo mortal. Você não só foi chamado para ser grato ao Senhor, você foi chamado para glorificar o nome do Senhor. Glorificar é muito mais do que agradecer. Glorificar o nome do Senhor é muito mais do que dizer aleluia, glória a Deus, cantar hinos bonitos. Glorificar é ovacionar o nome do seu herói, é lembrar do feito dele na cruz e dizer, eu sou de Jesus. Glorificar o nome do Senhor é dizer não para o mundo. Glorificar o nome do Senhor é exaltar aquele que vive e reina para sempre. Irmãos, chegamos no contexto do capítulo 3, aonde, lá no capítulo 1 de Daniel, eles declaram, eles decidem, no princípio, quando eles chegam na Babilônia, aqueles jovens, eles declaram no seu coração, eles decidem no seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Eles decidem no seu coração a não negociar os princípios, a não comer da mesa do rei. Decidem juntos a se alimentar apenas de legumes. Acreditam no cuidado de Deus. Decidem a não seguir os princípios da Babilônia. Decidem no começo. A fé, irmãos, ela precisa ser decisiva. A fé, ela cresce durante a caminhada, mas a sua decisão tem que ser uma só. A nossa decisão por Jesus tem que ser uma só. Não existe eu decido por Jesus hoje e amanhã eu não quero Jesus. Isso não existe. A fé, ela precisa ser decisiva. Eu sei, irmãos, que nós decidimos por Jesus e muitas das vezes tropeçamos sim, erramos sim, mas é por isso que nós decidimos por Jesus. Porque quando erramos, voltamos, nos lavamos, somos perdoados. É por isso que decidimos com Jesus, que quando caímos, Satanás pensa assim, ele não levanta, está lá ele levantando, voltando para a igreja, adorando o nome do Senhor, voltando a orar, voltando a jejuar, a fazer a obra de Deus. É por isso que decidimos por Jesus. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tamanha salvação? A Bíblia diz que Jesus, dizendo para Tomé, há um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós decidimos por Jesus. A fé, ela precisa ser decisiva. E eles decidem no começo. A Bíblia diz, você conhece o livro de Daniel. Sabemos, irmãos, que eles ali estão sendo cuidados por Deus no meio da Babilônia. É Deus sendo fiel. É Deus levantando pessoas. Eu imagino, irmãos, Deus prometendo para Ezequiel que ia engrandecer o nome dele. E Deus ir lá levantar jovens, levantar meninos, levantar pessoas talvez despreparadas.
Deus, irmãos, a Bíblia diz que Ele pega as coisas loucas do mundo, pega aqueles que não são para confundir os que são, pega os fracos para confundir os fortes. Eu sei porque Deus é fiel, irmãos. Creia que Deus é fiel e Ele te levantou. Ele te levantou para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle através da sua vida. Mas eu sou tão novo, mas eu sou cheio de problemas, eu tenho dificuldades. Deus me conhece. Ele te conhece, por isso Ele te chamou. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que te falta, Ele sabe o que vai fazer na sua vida. Ele é fiel. Irmãos, e é interessante que o texto fala da fidelidade de Deus, fala de como Deus é fiel, mas também nos ensina algo sobre fidelidade. Vale a pena ser fiel. O texto nos ensina de um Deus fiel, nos mostra que Deus é fiel, Ele está conosco nos lugares onde ninguém vai estar, Ele está conosco. Mas o texto também nos ensina que vale a pena. Fala com a pessoa que está do seu lado, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que Nabucodonosor, agora vaidoso, tem um desejo de criar uma estátua gigantesca, de ouro. E dentro desse propósito de Nabucodonosor, há um desejo. Nabucodonosor tem um desejo. Qual desejo é? Que todo mundo na Babilônia, nas províncias, adorem essa estátua, se prostrem diante dessa estátua. Há uma música que ia ser tocada para que o povo, quando ouvisse, se dobrasse, adorasse. Nabucodonosor dizendo: eu também sou um Deus, eu também devo ser temido. A Bíblia diz, irmãos, que esses 3 jovens não se dobram. Eles não se dobram. E a música toca e eles não se dobram. Alguns dizem que Nabucodonosor, ele, quando fez essa estátua, até chegar a esse contexto aqui, demorou quase 20 anos. Eles não se dobravam. Eles não se dobravam diante daquela estátua, até o ponto de eles serem evidenciados. Tem 3 aí que não se dobra de jeito nenhum. Nós contamos todo mundo na Babilônia, todo mundo se dobrou. Eles não se dobraram. Milhares de pessoas se dobraram, eles não se dobraram. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Quando você é fiel a Deus, quando você teme ao Senhor, você será visto. Você será visto para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor. A Bíblia diz que lá, nessa província de Dura, há aonde está a imagem, mas há também a fornalha. Olha só, era uma fé fraca que Nabucodonosor queria criar no povo. Uma fé, talvez, uma fé que não tinha bases. Era uma fé na base do pavor, do amedrontamento. Ele estava criando uma cultura de adoração através da obrigação, da negociação. Nós aprendemos, irmãos, que é totalmente contrário ao Evangelho. O Evangelho é para pessoas livres. Só adora quem é livre. Só vem à igreja quem é livre. Ninguém está aqui obrigado. Ninguém veio aqui porque está obrigado aqui, não. Você veio porque você é livre. O Evangelho é liberdade, irmãos. Mas Nabucodonosor, o plano dele de adoração, porque o texto fala de adoração. A palavra adorar aparece aqui quase 10 vezes nesse capítulo de número 3. Fala de adoração. E ele quer criar uma adoração em Dura, dizendo: ou se prostra ou morre.
Ou se prostra ou morre. Ou adora ou morre. Totalmente contrário do evangelho, porque você não adora porque você está com medo de ir para o inferno, não. Você adora porque você tem anseio, desejo de estar na presença dele, de estar com ele, de ver ele como realmente ele é. Eu sei que você adora porque você sabe que o Espírito Santo impulsiona o seu coração. Eu sei que você adora porque você conheceu o Verbo vivo. Eu sei que você adora porque o príncipe da paz, ele habita no seu coração. Eu sei que você adora porque você conheceu o caminho, a verdade e a vida. É por isso que o adoramos, porque sabemos quem ele é, sabemos o que ele fez, sabemos que ele morreu a nossa morte, sabemos que ele tomou aquela cruz no meu e no seu lugar. É por isso que você adora, é por isso que você sabe quem ele é. Irmãos, e Nabucodonosor, o plano dele de adoração é através da imposição, é através da negociação. E existe gente que negociam a fé, irmãos, a fé comercial. Eu conheço pessoas que dizem: eu só vou para a igreja se Deus me curar, eu só batizo. Estava conversando com a pessoa, e a pessoa disse: eu só vou batizar se eu for curada. Fé comercial, não existe isso. Irmãos, a fé, ela precisa ser segura. A fé, ela precisa ser sustentável através da palavra de Deus. Sabe por que a fé deles é sólida? Sabe por que a fé deles é segura? Porque a fé deles é baseada na palavra de Deus. A fé deles é baseada na história de Deus, na fidelidade de Deus, de como Deus se demonstrou fiel ao povo deles. A fé desses meninos é baseada nos feitos de Deus. Quer uma fé segura? Quer uma fé inabalável? Medite na palavra de Deus. Tenha uma fé sustentada na palavra do Senhor. O que ela diz, está dito, irmão, não tem como revogar, não tem como acrescentar, não tem como mudar. O sim foi sim há 2000 anos atrás e é sim hoje. O não foi não há 2000 anos atrás e é não hoje. A palavra de Deus é a base da nossa fé. E eles têm base. Irmãos, eles não se dobram. A Bíblia diz no versículo de número 25 que Nabucodonosor, ele está enfurecido. Se você ler os versículos antes, ele vai lá dizendo: olha só, vocês não são igual aos outros. Vocês são os meus príncipes. Eu já conheço vocês, vocês me ajudam. Porque Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel já têm uma moral na Babilônia. Eles já governam algumas províncias já. Eles já cuidam das coisas de Nabucodonosor. Então nós vamos dar mais uma chance para vocês. Nós vamos tocar de novo. Nós vamos tocar mais uma vez. Vocês não estão com medo? Não. Vou aquecer mais a fogueira. Eu vou aumentar mais o fogo. A Bíblia diz, irmãos, que eles declaram: sim, olha, rei Nabucodonosor, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele há de nos livrar. Mas fique sabendo, ó rei, se Ele não nos livrar, nós não adoraremos ao seu Deus e às suas estátuas. A fé é decisiva. Aqui, o grande desafio não é a fornalha. O grande desafio aqui é dizer não a uma adoração a outro Deus. É vencer no diálogo. É quando Satanás vem com aquela proposta e você diz não, jovem. É quando Satanás vem com aquela proposta e você diz não, homem de Deus, mulher de Deus. É quando Satanás vem tentar você e você diz não. Você corre, você foge, você faz alguma coisa, mas você sai fora. A Bíblia diz, irmãos, que o rei Nabucodonosor está enfurecido, porque eles jogam, ele aquece mais. Olha que interessante, se ele quisesse mais sofrimento, ele deixava o fogo mais baixo, mas ele está com desejo de acabar isso, ele está com vontade de queimar logo eles, ele manda aquecer. A Bíblia diz, irmãos, que eles são jogados, e os versículos que nós lemos,
é Nabucodonosor declarando: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Não foram 3, é Deus sendo fiel. Deus sendo fiel dentro da fornalha. Deus sendo fiel, salvando eles, cobrindo eles. Ninguém poderia estar aqui com eles. Moisés não poderia, Abraão não poderia, Davi não poderia, somente um. Sabe o que eu aprendo? A fidelidade de Deus, Vinícius, é como um mar de esperança para nós mergulharmos, sermos alimentados. Meditar na quão Deus é fiel é se renovar todos os dias. É olhar para as lutas, para as dificuldades, para os desafios e pensar: Deus é fiel. É como ser renovado. É mergulhar num mar imenso de esperança. Deus é fiel a você, que teme a Ele, que serve a Ele, que está buscando Ele. A Bíblia diz então que Nabucodonosor agora está declarando: não foram 3, mas eu vejo 4 homens soltos, andando, glorificando, salteando. E o quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. É Jesus, irmãos. É uma aparição de Jesus ali, cuidando deles, salvando eles. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que Nabucodonosor, se você ler em Daniel capítulo 2, no versículo 47, ele já tinha dito que só existia um Deus. Vamos lá ler lá no capítulo 2, versículo 47. Quando Daniel interpreta o sonho dele, do Nabucodonosor, ele disse: respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Nabucodonosor já tinha dito que Deus era Deus dos deuses, mas agora, depois ele esquece, parece que ele esquece. Ele acha que Deus muda. Deus não muda, irmãos. Deus é fiel. Nabucodonosor pensou que ele mudaria, mas ele não muda, ele é imutável. O Senhor não muda. E Nabucodonosor, ele está declarando. Eu quero nessa noite aplicar essa palavra para você. Eu não sei qual é a sua fornalha. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu sei, irmãos, que a fé, ela é algo seguro. Porque, como eu falei, o desafio aqui não era sair vivo da fornalha. Porque sabemos, irmãos, lá em Hebreus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 36, falam dos heróis da fé, mas daqueles heróis que testemunharam a fé. Sabe por quê? Existem homens que não se dobraram, mas foram queimados, comidos por leões, devorados, feitos lamparinas em Roma, pregados no postes para iluminar a cidade. Mas Deus é fiel, irmãos, porque Jesus disse: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Irmãos, mas eu sei de uma fornalha a qual nós estávamos. Que fornalha era essa? Era a condenação. Estávamos na fila da ira de Deus. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós sabemos, irmãos, que aqui Jesus apareceu dentro dessa fornalha, onde cabia Jesus e os 3, mas teve um dia que Jesus desceu para salvar você de uma fornalha. Ele não desceu para pular e saltear, não. Ele desceu para entregar sua vida em uma cruz, no madeiro. Ele desceu para salvar, para perdoar os seus pecados, para escrever o seu nome no livro da vida. Ele desceu para te
te dar um novo nome, um novo nascimento, apagar os seus pecados. Eu quero dizer para você, talvez você pense que Deus não é fiel, porque Ele não tem cuidado tão bem da sua saúde, talvez Ele não tenha resolvido os seus problemas dentro da sua casa, mas eu quero dizer para você, Ele é fiel, porque Ele perdoou os seus pecados. Você é lavado e remido no nome de Jesus. Ele morreu a nossa morte. Ninguém poderia, assim como ninguém poderia descer para salvar Sadraque, Mesaque e Abednego, também ninguém poderia descer para pagar o preço, para morrer no meu e no seu lugar. Deus é fiel, irmãos. Receba essa palavra no seu coração. Deus, Ele é fiel. Ele é fiel quando Ele disse, Jesus, quando Ele disse, Senhor, em Ti eu entrego o meu espírito, e expirou. Ele é fiel porque quando Ele morre, o véu se rasga de alto a baixo. Ele é fiel porque Ele inaugurou um novo e vivo caminho. Ele é fiel porque você talvez pecou hoje, mas eu tenho certeza que se você se arrepender de todo o seu coração, você é sarado, perdoado, salvo. Ele é fiel, Ele é fiel. E eu quero que você fique de pé. Irmãos, eu quero que você fique de pé, coloque a mão no seu coração. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, por favor. Coloque a mão no coração, não tem jeito de dar a mão, não. Coloque, tem a mão. Irmãos, esse texto é lindo, sabe? Porque é difícil ser fiel sozinho. É difícil ser fiel sozinho. Sozinho é difícil. Sozinho você não... Mas quando tem alguém do seu lado, quando tem alguém te ajudando, quando tem alguém te chamando de novo, coisa linda, irmãos, é ser igreja. Você nunca será tão fiel sozinho. Você precisa dessa pessoa que está do seu lado. Você precisa valorizar os seus irmãos da igreja. A gente valoriza tantas pessoas, irmãos, que não oram por nós, que não cuidam de nós. Eu aprendo nesse texto que os três estavam ali, ó, desde o início até o final. Irmãos, nós queremos seguir juntos, anos. Eu sei que o desejo da liderança dessa igreja, irmãos, é que ninguém se perca. É que você cresça, é que nós crescemos juntos, os jovens, os adolescentes, os adultos. O evangelho é um só, irmãos. A mesma dificuldade que um jovem, um adolescente tem, eu tenho, um adulto tem. Mas Deus é fiel. Ele é fiel porque a Bíblia diz que Ele não veio chamar só o Josimar, Ele veio chamar um povo. Um povo lavado e remido no sangue. Eu quero você orando pela pessoa que está do seu lado. Senhor, Pai, nós queremos Te louvar, Pai. Te louvar, Deus, porque a Sua fidelidade, Deus, não é fruto da minha imaginação. Eu quero Te louvar, Deus, porque a Sua fidelidade, Deus, não foi tirada atrás da minha orelha, foi lida nas Escrituras, ó Pai. Eu sei, Deus, que qualquer um, ó Pai, que pensar na palavra fidelidade, pode abrir um texto nessa noite e vai ver ela lá, Senhor. Ó Pai, que no nome de Jesus, a Tua presença, meu Pai, essa fidelidade alcance essa mente, alcance esse coração, renove esse crente, renove essa mulher de Deus, esse homem de Deus, essa obreira, Pai. Pai, que no nome de Jesus, a fidelidade do Senhor, Pai, venha como um bálsamo, uma flecha, Senhor, e arranque o desânimo desse crente, e arranca o desânimo dessa mulher, deste homem de Deus, Pai. Eu peço ao Senhor, Deus, que não somente hoje, não só porque eu estou pregando, não só porque eu estou orando, mas que todos os dias, ó Pai, o Senhor continue se revelando a este homem, ao Teu povo, meu Pai, como um Deus fiel, como um Deus que cuida, Pai. A Tua fidelidade não está no material, a Tua fidelidade não está na saúde, a Tua fidelidade está, meu Pai, que nós estamos lavados, remidos no Teu sangue, Senhor. Pai, que no nome de Jesus, o Senhor continue abençoando, meu Pai, a liderança dessa igreja, os jovens, os adolescentes, Pai. Pai, que pessoas venham, meu Pai, andar pelas ruas com esperança, alegria nos olhos, meu Pai, louvor e adoração na boca, que há um só Deus, há um só Rei, tão fiel como o nosso Deus. Que
Deus te abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade.